No vídeo de hoje eu falo sobre os livros que mais me surpreenderam em 2023. Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje, o vídeo de retrospectiva, eu falo sobre os livros que mais me surpreenderam no ano 2023. Quero que você me acompanhe nesse vídeo, então já aproveita para deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for um inscrito e vamos falar de livro. O primeiro livro dessa lista é esse aqui, O Lobisomem da Vila Mariana, do Francisco Scatolin. Eu não conhecia nada desse autor, acabei conhecendo através desse livro e gostei muito. Foi um livro que foi uma grande surpresa para mim. Aqui a gente tem a história de algumas crianças que são amigos, eles estão montando um clubinho e eles estão fazendo um ritual de iniciação numa chácara de um deles, quando de repente um animal acaba atacando um dos garotinhos. Um deles acaba percebendo que aquilo pode ser um lobisomem. O tempo vai passando, eles acabam se distanciando, alguns saem da cidade. Agora, na fase adulta, um deles percebe que essa fera está de volta e ele acaba indo pedir ajuda àqueles amigos, então eles precisam refazer os laços de amizade para enfrentar essa fera. Claro que vão acontecendo muitas outras coisas aí nessa história que acabam envolvendo o leitor e a gente vai querendo saber quem é o lobisomem, o que está acontecendo, por que algumas pessoas estão fazendo aquilo, enfim. É uma história que vale a pena ser conhecida. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto desse livro, então ele entra aqui para essa categoria também. Outro livro que me surpreendeu bastante esse ano foi esse aqui, Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia. Nunca tinha lido nada dessa autora também. Eu comprei já fazia muito tempo que ele estava aqui na minha estante. Aí chegou o mês do Halloween, que eu gosto de fazer leituras mais de suspense, mistério e terror. Acabei pegando esse livro aqui para conhecer. Eu sempre acabei deixando para depois a leitura desse livro aqui, porque realmente a sinopse não me chamava tanta atenção, mas eu resolvi dar uma chance para esse livro. E que bom que eu fiz isso, porque eu gostei muito desse livro aqui. Aqui a gente tem a história da Noemi Taboada, que é uma jovem que gosta de viver a vida, ela gosta de ir aos bailes, de namorar, de estudar, de fazer de tudo. Até que um dia ela recebe a carta de uma prima dela, que acabou se casando recentemente, e nessa carta essa prima está pedindo ajuda. Ela está falando que ela está sendo muito maltratada na mansão onde mora o marido dela, e ela mora lá com ele e com a família dele, e que coisas estranhas estão acontecendo ali naquela casa. O pai da Noemi então pede para que a Noemi vá até esse local para verificar se essa prima realmente está passando por alguma dificuldade ou se ela está com algum problema psicológico pela carta ali que ela escreveu, enfim. A Noemi vai até lá então e ela percebe realmente que aquela casa tem alguma coisa estranha. É uma casa muito esquisita. As pessoas que estão naquela casa são todas muito estranhas. É sempre uma coisa muito sinistra, uma coisa muito lúgubre. A casa, a gente percebe que ela está muito deteriorada. Enfim, é um ambiente que não é nada saudável. E a Noemi, que é uma pessoa cheia de vida, acaba se contrastando demais naquele ambiente. E ela vai aos poucos descobrindo que existem outras coisas ali que a gente nem imagina e que ela vai ter que enfrentar. Olha, quando eu li esse livro aqui e eu comecei a entender que podia ter alguma coisa ali, enfim, diferente, eu pensei em várias possibilidades, mas nunca o que tem aqui nesse livro. E eu achei muito bacana, porque era uma coisa que, nossa, eu jamais iria imaginar. E valeu muito a pena. Eu achei que foi uma situação assim que teve um bom desenvolvimento ali e então acabou fazendo com que eu gostasse muito desse livro aqui. Então foi um livro que me surpreendeu também. Mais um livro que me surpreendeu também nesse ano foi este aqui, Conto de Fadas, do Stephen King. Eu falo que ele me surpreendeu não porque eu não conheço os livros do King e não gosto, eu gosto muito, inclusive, mas eu nunca tinha lido dele uma fantasia. Eu sempre li o terror, um suspense, um mistério, até um policial, mas uma fantasia não. E aí eu fiquei um pouco receosa quando eu fui ler esse livro aqui. Eu fiquei na dúvida se realmente eu ia gostar, porque eu sei que o King ele escreve muito bem o terror, que ele escreve muito bem o suspense e o mistério. Mas eu falei, será que ele vai conseguir me prender a atenção com uma fantasia? E foi o que aconteceu aqui. Eu gostei demais. Aqui a gente tem a história de um garoto chamado Charlie, que vive com o seu pai
e vivia com a sua mãe, só que sua mãe acabou falecendo de uma forma trágica, e ele acabou precisando tomar conta de si mesmo e de seu pai, que não soube lidar com essa situação e acabou se tornando um alcoólatra. Passa-se o tempo, ele se torna um adolescente e as coisas já estão no eixo na vida dele, quando de repente ele está passeando pela rua da sua casa de bicicleta e ele escuta um cachorrinho latindo desesperado. E justo na casa de um vizinho, que é um vizinho muito solitário, um senhor muito taciturno, ninguém tem amizade. Sabe aquele vizinho lá que as crianças sempre têm um pouco de medo, têm um pouco de receio? É o caso desse vizinho, o Sr. Boldit. Mas o Charlie percebe que essa cachorrinha realmente está latindo de uma forma diferente. E ele entra no quintal desse vizinho e percebe que a cachorrinha estava pedindo ajuda porque o dono dela havia caído de uma escada. Ele não tem ninguém na vida, então ele vai depender do Charlie para cuidar da cachorrinha enquanto ele é hospitalizado. Disso nasce uma grande amizade entre esses 3 personagens, porque a cachorrinha, a Radar, ela rouba atenção aqui nesse livro também. E conforme a amizade desses 3 personagens vão surgindo, o Charlie percebe também que o Sr. Boldit ele tem alguns segredos, alguns mistérios, que ele até fala para o Charlie, eu vou te contar na hora certa. E aí a gente vai sendo levado para um caminho ali totalmente de fantasia, realmente, que é o que propõe, mas cheio de mistérios, cheio de reviravoltas, cheio de um universo bem diferente do que eu costumo ler nos livros de Stephen King. Então, realmente foi uma surpresa. Ele sabe escrever muito bem também uma fantasia. E um outro livro que me surpreendeu também nesse ano foi esse aqui, 1618, do César Bravo. Também não tinha lido nada desse autor, acabei ganhando no final do ano passado esse livro. E queria conhecer a escrita dele, já tinha ouvido falar bem. Mas, nossa, que livro interessante. Eu esperava, assim, um livro mais sangrento, mais de terror. Ele tem o seu terror também, porém ele também é misturado com ficção científica. E isso me surpreendeu nesse livro. A gente entra aqui numa cidade chamada Terracota, onde os habitantes são bem conhecidos porque é uma cidade muito pequena. Eles estão num pós-pandemia, porque é um livro muito atual. Então as pessoas estão começando a voltar à sua rotina, quando de repente começa a aparecer nos celulares das pessoas algumas mensagens de texto contando coisas que acontecem naquela cidade, coisas ruins que as pessoas fazem, coisas assustadoras entre os moradores. E isso começa a gerar um pânico ali nas pessoas, as pessoas começam a ter atitudes complicadas ali na cidade por conta disso, porque ninguém sabe quem está mandando essas mensagens. Então começa a surgir uma investigação sobre isso e no meio de tudo isso também surge uma plantinha misteriosa que vai dominando ali a cidade. E a gente percebe também que os animais começam a ter um comportamento estranho também. Então são várias coisas que vão acontecendo ali naquela história que deixa a gente intrigado para saber o que está acontecendo de fato. E tem um final ali também bem interessante, que leva a gente agora para um outro livro, um novo livro dele, que ele lançou esse ano também, eu ainda não li, mas que esse livro aqui deixa com esse gostinho de quero mais do livro dele, dessa história que ele contou. Então me surpreendi com a história, porque eu imaginava um terrorzão, e na verdade é um terrorzão, porém também com ficção científica, então isso foi muito legal. E de todos os livros que me surpreenderam esse ano, eu acabei escolhendo O Lobisomem da Vila Mariana, do Francisco Scatolin, como o que mais me surpreendeu, por conta do enredo da história. Eu gosto muito de livros que tenham crianças envolvidas na história, eu acho que a história fica muito legal, muito interessante. E ele tem essa vibe, por exemplo, como foi a vibe do It, que eu li, gostei muito. Uma história de lobisomem, como deve ser contada e de uma forma tão atual, dentro de uma cidade que a gente conhece. Isso tudo fez com que esse livro realmente me surpreendesse. A escrita é legal, muito boa. O enredo da história é muito legal e um livro super atual, então me chamou a atenção por isso e acabei escolhendo esse livro aí como o mais surpreendente do ano. E deixa aqui nos comentários qual livro te surpreendeu esse ano, eu quero saber também, que eu quero anotar ali na minha listinha infinita de livros que eu quero ler ainda na minha vida. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal também, a gente tem conteúdo toda semana e a gente se vê numa próxima. Até mais!